Então tá, vou fazer uma revisão rápida aqui da aula passada, que eu deixei já meio preparada, e aí o que eu quero fazer na aula de hoje tudo isso é revisão, né? Vocês certamente já viram tudo isso, mas eu quero discutir dinâmica de uma partícula, né? As leis de conservação de momento linear, momento angular, energia, e depois sistemas de muitas partículas, onde vai entrar, então, a terceira lei de Newton de ação e reação. E aí, na aula que vem, segunda-feira, se a gente conseguir fechar isso hoje, eu quero resolver para vocês o problema de Kepler, né, que é o problema de duas partículas com a força gravitacional. Então, vamos lá. Então, o que a gente viu na primeira aula? A gente viu as três leis de Newton. Então, a primeira lei, se as forças totais sobre uma partícula são nulas, ela deve ficar ou em repouso ou em movimento retilíneo, ou seja, a sua aceleração tem que ser zero. Então, essa lei é usada para a gente definir o que são referenciais inerciais, né? Sistemas de referência inerciais. Então, sempre que isso acontecer, você está no sistema de referência inercial. Nesses sistemas inerciais, vale a segunda lei, né? Que a força é o que provoca a mudança desse estado de aceleração nula, né? Então, F vai ser proporcional à aceleração que você vai imprimir no objeto, e a constante de proporcionalidade é a massa, é a inércia da partícula, é a resistência a essa mudança de aceleração. Então, vocês veem que por uma força fixa, a aceleração que você imprime ao objeto é F sobre m. Então, quanto maior o m, menor a aceleração que você consegue imprimir. A terceira lei é a lei de ação e reação. Eu vou deixar assim, essa lei só é importante quando a gente está trabalhando com mais de uma partícula, né, que a gente vai ver no final da aula de hoje. Eu comentei, então, também com vocês sobre o princípio determinístico de Newton. Ele diz, basicamente, que o estado de uma partícula é determinado pela sua posição e a sua velocidade, e que, portanto, as forças que agem sobre a partícula devem depender do seu estado, e, portanto, elas devem depender de R, de V e de T, mas não da aceleração. Tá? Então, a segunda lei, F igual a ma, permite você, dado o estado da partícula, calcular qual que é a aceleração que vai ser impressa sobre ela naquele momento, e isso permite que você integre a equação de movimento. A segunda coisa importante, terceira coisa importante, é a questão de como você relaciona um referencial com outro, né? Como que medidas no referencial se relacionam a medidas feitas no outro referencial. Então, a gente começa com essa afirmação, né? Se você tem um referencial K, que é inercial, e você considera um referencial K', que tem os eixos paralelos ao do K, cujas origens coincidem em T igual a zero. Então, em T igual a zero estão superpostos e eles se deslocam com velocidade V constante, um em relação ao outro. Então, nesse caso, K' também é inercial. Qual que é a prova dessa demonstração? A demonstração é muito simples, né? A relação entre, né, a posição que você mede, você tem uma partícula de massa m, deixa eu pegar uma cor aqui. Você tem aqui uma partícula de massa m, você mede a posição R a partir de K e a posição R' a partir de K', e essas posições estão relacionadas aqui por essa regra, né? A distância entre as origens é VT, então R' mais VT é o R. Então, as velocidades, se você derivar em relação ao tempo, como Vzão é constante, V' igual a V menos Vzão, e, portanto, as acelerações são as mesmas, né? R', dois pontos, igual a R, dois pontos. Então, se você tem força zero numa partícula em K e a sua aceleração é zero, a aceleração medida no K' também vai ser zero, e, portanto, ele é também inercial. Essa demonstração, ela, então, deve valer, ela deve ser um pouco mais geral do que isso, né? Por que a gente gostaria de ter uma transformação de coordenadas mais geral do que essa que a gente colocou? Então, a ideia é o seguinte: se você
fizer uma rotação dos eixos, né, se os eixos do R' estiverem rodados em relação ao de R, isso não deve afetar em nada, né, porque você tem isotropia do espaço, não tem uma direção preferencial dos eixos. Então, você espera que uma rotação de eixos, uma rotação fixa, né, com uma única rotação, não estrague o caráter inercial do seu referencial. E muito menos um deslocamento das origens, né? Então, em t igual a zero, as origens não precisam coincidir, pode haver um deslocamento, porque o espaço é homogêneo. E, além disso, os relógios podem estar atrasados, né? O tempo é uniforme, eles passam com a mesma taxa, mas você pode ter um atraso no relógio. Então, esse princípio de relatividade de Galileu, ele diz que dado referencial K, qualquer outro referencial K' que tenha esse tipo de mudança de coordenadas e tempo em relação ao K, deve também ser inercial. Tá? E, se você impõe que isso é verdade, isso leva a uma série de restrições sobre a forma funcional das forças que podem agir na partícula. Em particular, a uniformidade do tempo implica que essas forças não devem depender do tempo, explicitamente, foi a conta que a gente fez na aula passada. A invariância por rotação implica que as forças têm que ter essa propriedade, que a força aplicada no vetor rodado deve ser igual à rotação da força aplicada no vetor. E, em sistemas de muitas partículas, a força só pode depender da distância relativa entre as partículas e das velocidades relativas. Porque se você deslocar esse cara, essas distâncias relativas não mudam, né? Você desloca todo mundo de um certo tanto, né, de um certo U, quando você subtrai uma da outra, o U cancela, mesma coisa com as velocidades. Então, essas imposições se aplicam, e, obviamente, isso vai valer se você tiver um sistema isolado, né? Se você tiver coisas externas que você não está considerando parte do seu sistema, que é uma coisa dada de fora, aí essas coisas furam e não tem problema, é só você entender que o seu sistema tem elementos que não estão sendo diretamente considerados. Muito bem, então, na aula de hoje, eu queria rever algumas propriedades da dinâmica de uma partícula e de um sistema de partículas. Tá? Então, eu vou começar aqui e, novamente, como sempre, vocês ficam aí à vontade para me interromper a qualquer momento. Tá? Eu vou fazendo as contas aqui, qualquer coisa vocês dão um grito, aí abre o microfone e a gente conversa. Então, muito bem, dinâmica de uma partícula. O que a gente tem? A gente tem uma partícula sujeita a uma força que só pode ser externa, né? É uma força externa. Então, você tem aqui, primeiro, a equação de Newton, F igual a massa vezes a aceleração, e nós vamos definir também o momento angular dessa partícula. Tá? Eu vou definir, então, L, momento angular, como sendo R vetor P, né, ou R vetor MV. Certo? E daqui eu vou tirar duas leis de conservação bastante simples, que é a conservação de momento linear e conservação de momento angular. Então, vamos ver aqui a primeira conservação. Conservação de momento linear. Então, P é igual a mv, e a lei de Newton a gente pode escrever, então, como F igual a dp/dt, certo? É m dv/dt, que é ma. Então, a lei de conservação é a seguinte: se F igual a zero, P igual a constante. Tá? É uma consequência imediata da segunda lei. Então, se F, que é
as forças totais que agem sobre a partícula, pode ter mais de uma, então esse F simboliza a força total sobre a partícula. Se F igual a zero, então dp dt igual a zero e P é constante. Certo? Então, vamos colocar aqui 1. A segunda lei é o análogo disso para o momento angular. Então, como é que a gente deduz a conservação do momento angular? Vamos calcular dl dt. Então, dp dt é F. Quem que é dl dt? Então, como L é R vetor P, eu tenho que fazer então, ddt de R vetor P. Então, isso aqui eu faço regra da cadeia, deriva o R primeiro, eu fico com V vetor P, e depois deriva o P. P é MV, certo? Então, isso aqui é um produto vetorial de V com V, que é zero. E o segundo termo, R vetor dp dt, é R vetor F. dp dt é a força. Então, R vetor F é o torque. Então, a gente chama isso aqui de N, que é o torque sobre a partícula. O torque da força, né, sobre a partícula. Então, qual que é a lei de conservação? Quando que o L é constante? Quando o torque é zero. Tá? Então, se você tiver mais de uma força, você calcula a força total, calcula o torque da força total. Então, se o torque for zero, então L é constante. Tá. Então, são duas vezes que saem direto da equação da segunda lei de Newton. Muito bem. A outra coisa interessante, então, é conservação de energia. E aqui tem duas formas de expressar essa lei de conservação. Então, a primeira é a seguinte: eu vou definir o trabalho realizado pela força. Então, o trabalho W12, eu vou chamar assim, é a integral de F escalar dr do ponto 1 ao ponto 2 ao longo da trajetória da partícula. Né? Então, isso aqui são aquelas integrais de linha. Então, vamos tentar fazer uma representação aqui. Então, eu tenho aqui x, y, z. Eu tenho a partícula, ela tem uma certa dinâmica, ela sai do ponto R1 e vai até o ponto R2, e eu vou calcular a integral da força ao longo desse caminho. Então, na prática, o que a gente faz deixa eu trocar a cor aqui, a gente pode pensar que a gente quebra esse caminho em pedacinhos. Então, em cada pedacinho aqui, você tem um dr, que é o dr que está lá na integral. Esse dr a gente pode escrever como vdt, certo? Porque a partícula está andando nessa direção, é o quanto ela anda num intervalo dt, sendo v a sua velocidade naquele ponto. E nesse ponto a gente tem o valor da força. Então, a força, nesse ponto, está apontando para cá. Vamos supor que a força só depende de R, para ficar mais fácil. Tá, então, em cada ponto, você tem a direção da força e você tem o dr. Então, você faz esse produto escalar, F escalar dr, e integra isso de um ponto até o outro. Certo? Então, essa integral do trabalho, a gente pode simplificar. Então, vamos usar o F como MA, vou usar massa vezes aceleração. Então, F MA, que eu vou escrever como dv dt. Tá? Então, o W
2, fica a integral de m dv dt, de R1 até R2, escalar o dr. Então, o dr, novamente, como é uma integral ao longo do caminho, eu vou substituir o dr por v dt. Certo? E aqui, então, W2, eu posso, então eu tenho dv dt escalar v. Então, essa integral, esse produto, a gente pode usar um truque, que é o seguinte, é fazer que escrever m dv dt escalar v como m, que é constante, eu vou botar para dentro da derivada, v escalar v dividido por 2. Por quê? Porque é a regra da cadeia, né? Eu derivo o primeiro v, fica m sobre 2 dv dt vezes escalar o v, aí eu derivo o segundo v, e dá a mesma coisa, dá outro m sobre 2 v escalar dv dt, então esses meios viram 1, e dá m dv dt escalar v. V escalar v é v ao quadrado, certo? O módulo quadrado da velocidade da partícula, e mv2 sobre 2 é a energia cinética. Então, isso aqui é a mesma coisa que integral de R1 até R2, ddt de mv2 sobre 2, dt. Então, eu tenho uma integral, deixa eu corrigir isso aqui, eu tenho uma integral de uma derivada total. Então, o resultado dessa integral é o integrando avaliado nos pontos final e inicial. Então, isso aqui é a energia cinética no ponto 2, menos a energia cinética no ponto 1, e então é mv2 sobre 2. Então, esse aqui é o teorema do trabalho, né? Trabalho igual a variação de energia cinética, e isso é geral, certo? A gente não fez nenhuma hipótese especial sobre essa força para fazer essa conta. A gente usou a segunda lei de Newton e um truque aqui na integral. Tá? Então, essa aqui é a primeira forma dessa conservação de energia. A energia aqui não está explícita, mas a gente vai chegar lá. Então, trabalho igual a variação de energia cinética. Então, isso aqui vale sempre. Tem uma outra forma, então, agora, onde a gente vai exigir que a força seja de um tipo particular. Tá? Então, que é o chamado teorema trabalho-energia. Então, vamos ver essa... Deixa eu escrever aqui a primeira forma. Então, trabalho a variação de energia cinética. Segunda forma. Então, vamos imaginar agora que essa integral que a gente está calculando, ela tem uma propriedade especial. Então, se acontecer o seguinte, que essa integral de f escalar dr entre os pontos R1 e R2 só depender dos pontos iniciais e finais, se isso aqui só depender dos pontos R1 e R2, mas não depender do caminho no qual a integral é feita, então você vê aqui, eu estou pensando assim, né? Eu tenho o meu espaço x, y, z, e eu tenho um certo campo de forças, né? Eu tenho um F de R. Então, em cada ponto de espaço, em cada ponto R, eu tenho um vetor F associado a esse ponto, certo? Então, por exemplo, se eu tiver o campo elétrico de uma carga na origem, eu tenho um vetor, né, radial, cujo o módulo vai diminuindo com a distância, e que está em todo lugar. Então, um campo de forças. Em cada ponto tem esse vetor F, que é o valor da força, que é um vetor. Então, imagina que você tem dois pontos. Aqui, deixa eu... Aqui, o ponto 1 e o ponto 2. Eu traço uma curva nesse espaço,
Então, essa aqui é a curva eu vou chamar de gama. E eu vou fazer a integral de f escalar dr ao longo dessa curva gama. E agora eu pego uma curva diferente, gama', e faço a integral de f escalar dr ao longo dessa curva. Tá? Então, aqui é a mesma ideia de antes, né? Eu vou picar essas curvas em pedacinhos. Em cada pedacinho eu tenho o seu dr, a distância entre dois pedacinhos consecutivos. Eu tenho o valor da força aplicada ali, faço f escalar dr e calculo essa soma ao longo do caminho gama e do caminho gama'. Então, se essas integrais não dependerem do caminho, só dependerem dos pontos, então R1 e R2, então o que acontece? Eu vou explicitar assim, né? Então, a integral sobre γ1, sobre gama, né? De f escalar dr é igual à integral feita no caminho γ' de f escalar dr. Você veja que aqui eu não estou usando o conceito de trajetória, eu não estou calculando o trabalho da força ao longo da trajetória da partícula. Estou calculando o trabalho ao longo de um caminho qualquer, gama e γ'. Tá? Então, se acontecer dessa integral só depender dos pontos e não depender do caminho, o que acontece é que, se eu fizer, então, a integral fechada de f escalar dr, isso aqui deve dar zero. Então, por quê? Porque essa integral fechada eu posso pensar como a integral por gama, de R1 até R2, eu vou de R1 até R2 por gama e volto de R2 para R1 pelo caminho γ' ao contrário, certo? Aí eu fecho a integral. Então, como uma integral é igual a outra, quando eu inverto a direção, eu troco o sinal, né? O dr vai em menos dr, uma integral cancela a outra, isso aqui dá zero. Né? É a mesma coisa que eu subtrair, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer integral de gama, né? Menos, passa para o outro lado, essa que está aqui em cima, integral de γ', como elas são iguais, isso aqui é zero e o total que eu tenho é uma integral fechada. Tá? Então, se isso acontecer, então, para as forças especiais onde isso acontece, eu posso usar aqui o teorema de Stokes, que diz o seguinte: essa integral de f escalar dr numa curva fechada qualquer, isso aqui é zero, isso é a mesma coisa que a integral do rotacional de f escalar ds, onde essa integral então, que está à direita, então isso aqui é o teorema de Stokes. Essa integral que está na direita é uma integral, então você pega essa curva fechada, gama menos γ', considera agora deixa eu pegar uma cor diferente aqui, uma superfície que tem como fronteira essas duas curvas. Pode ser uma superfície mais plana, você pode pegar uma coisa que é mais bojuda, que sai mais do espaço, qualquer superfície, tá, que tenha como fronteira essa curva gama menos γ', né? E isso aqui, então, é verdade. Então, a integral de f escalar dr é a mesma coisa que o rotacional de f. Então, você pega todo o ponto dessa superfície, calcula o rotacional da função aqui nesse ponto. O ds é um vetorzinho unitário normal à superfície. Você faz o produto escalar e integra sobre toda a superfície. Tá? Esse é o teorema de Stokes. Então, se essa integral, isso aqui, o que está aqui antes do zero, né, é uma igualdade, o teorema de Stokes, mas se a integral da curva fechada é zero, isso aqui implica que o rotacional de f tem que ser zero, porque isso tem que valer para toda a superfície fechada cuja fronteira é gama. Então, isso aqui implica que o rotacional de f é igual a zero, certo? E, portanto, como o rotacional é zero,
F pode ser escrita como gradiente de uma função escalar. Rotacional de gradiente é sempre zero. Então, F pode ser escrito como menos, sem pôr o sinal é por convenção, o gradiente de uma função potencial. Então, forças que têm essa propriedade, né? Então, são forças que dependem só da posição, e que tem essa propriedade de ter o seu rotacional nulo. Então, para essas forças, o trabalho só depende dos pontos iniciais e finais, não depende do caminho, e elas podem ser escritas como gradiente de uma função potencial. Então, para essa classe de forças, essas forças são chamadas de forças conservativas. E elas têm uma particularidade em relação ao teorema do trabalho, né? Aqui, teorema trabalho em variação de energia cinética. Então, vamos supor que a força tem essa propriedade, ela pode ser escrita como menos o gradiente do potencial, e vamos ver como é que fica, então, aquela integral do trabalho de F escalar dr. Então, como é que a gente pode calcular essa integral agora? Ora, veja que se eu tenho essa função potencial, depende de R, mas é uma função escalar, certo? Se eu calcular dV, né, quanto que é eu tenho, deixa eu ver, quem que é o dV? É o valor da função num certo ponto de espaço, menos o seu valor num ponto vizinho, certo? Eu calculo o valor de V em R mais dr, subtrai seu valor em R, esse é o dV calculado no ponto R, quanto que a função varia quando eu desloco um pouquinho o seu argumento. Então, o que eu faço aqui? Eu posso fazer a regra da cadeia. Deixa eu mudar de página aqui. Então, dV, é dV dx mais dV dy, mais dV dz. E eu posso reagrupar isso aqui assim, ó. dV dx, dV dy, dV dz é o gradiente de V. dx, dy, dz é dr. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Gradiente de V, escalar dr. Certo? O gradiente é o vetor das derivadas, dr é o vetor dos dx, dy, dz, eu faço produto escalar, dá essa soma que está em cima. E quem que é gradiente de V? É menos F, certo? Então, isso aqui é menos F escalar dr, que é o cara que está lá na nossa integral do trabalho. Então, a gente tinha visto que o trabalho entre dois pontos, que é, então, integral de F escalar dr, ao longo da trajetória da partícula, é a variação da energia cinética. A energia cinética no ponto final, menos a energia cinética no ponto inicial. Muito bem, agora eu vou usar aqui esse F escalar dr, eu posso substituir por menos dV, certo? Para essas forças conservativas. Então, isso aqui também é menos integral de dV entre R1 e R2. Ou seja, a integral de dV é V, certo? Então, isso aqui é menos V de R2 menos V de R1. E agora eu tenho o teorema da conservação de energia, né? Então, eu tenho que menos V2, né? O V em R2, mais o V em R1, que é o V1, que é o trabalho, é também a variação de energia cinética. Passa os índices 2 e os índices 1 para o mesmo lado, a gente tem que T1 mais V1 é igual a T2 mais V2. Então, eu tenho uma conservação dessa quantidade T mais E, no ponto inicial e em qualquer outro ponto final. E isso aqui, então, é a energia da partícula. A energia cinética mais essa energia potencial é uma quantidade, então, que é conservada ao longo do movimento. Mas isso só vale para essas forças que têm rotacional zero. Aí elas podem ser escritas como um derivado de um potencial e sai esse cálculo aqui.
Tudo bem? Pergunta, algum comentário? Professor, Diga. quando o senhor vai calcular o trabalho, no começo dessa própria página, Tá, deixa eu... eu acho engraçado como que você tem que cair, parece. Por que que tem que entrar escolher as coordenadas x, y, z, né? Porque não teria como tirar isso de uma outra maneira? Você diz o sistema de coordenadas cartesiano? Cartesiano. Exatamente. Então, eu acho que sim. Quer dizer, aqui você vê que, no final das contas, eu estou usando o sistema cartesiano, porque eu acho que ele é mais fácil para derivar as equações, mas o resultado final não depende do sistema de coordenadas, né? Quer dizer que T mais V Não, é constante, independente de qual coordenada você escolha, né? Agora, eu se só, você eu só for... achei interessante, que para visualizar, imagino, né? Para visualizar que o dv se torna o gradiente de v escalar dr, Ah, você tá. tem que fazer uma passagem por qualquer sistema de coordenadas que seja, mas eu queria entender se não teria como visualizar isso sem dar esse passo Entendi, entendi. para algum sistema de coordenadas. É possível, porque você vê a definição do dv, essa que está aqui em cima, né? É o valor de v entre dois pontos vizinhos, né? A diferença do v entre dois pontos vizinhos. Isso não depende do sistema de coordenadas, né? Então, se Exato. você tiver um sistema, sei lá, polar, você pode, acho que, escrever, né? dv, dr, dr. Então, aí você tem que ver, porque eu tenho certeza que dá para fazer. Eu não vou fazer aqui que eu vou me enrolar, eu acho. Mas porque você vai ter que escrever o gradiente em coordenadas polares, por exemplo. Então, vai ser dVdr mais dVdr, 1 sobre r dv θ, e, por exemplo, dVdz. Vamos deixar o z sozinho ali. Esse vai ser o gradiente, né? Então, vamos fazer aqui, vamos tentar arriscar aqui, né? Então, em polares, você vai ter o gradiente de v como dVdr, 1 sobre r dv dθ, dvdz, em cilíndricas. Um dr em coordenadas polares, ele vai ser o quê? Você tem dr, r dθ e dz. Então, dá certo também, né? Gradiente de v escalar dr vai dar dv dr dr, o r vai cancelar, então vai dar dv dθ dθ, dv dz dz. Então, acho que dá certo em qualquer sistema. Então, basta você fazer isso, fazer essa conta aqui em polares, por exemplo. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Não daria para a gente simplesmente dizer que o gradiente do v é o v de r mais dr menos v de r dividido por esse vetor drzinho? Parece uma definição, né, da derivada. Não exatamente. Não, é exatamente. É que o v, você vê, é o gradiente. Então, Não sei se deu para entender, porque eu não quero, obviamente, matar a matemática aqui. Eu sei que é um vetor, eu não posso simplesmente passar dividindo e tudo mais. Mas essa primeira linha dessa página parece que podia ser pulada. Então, o dv é igual a v de r mais dr, menos o v de r, e isso já é direto o gradiente de v escalar dr. Ou não? Então, o problema todo é que você tem o v de um vetor, né? Então, o dr tem uma direção, né? Você pode deslocar, quando você está num certo ponto aqui do espaço, vamos ver, você está aqui. Então, você está nesse ponto R. O seu dr genérico, você pode fazer um dx, um dy, um dz. E o dr é um cara genérico aí. Então, se você fizesse isso aqui na direção x sozinho, seria isso, né? R mais dx. Aí você pode dividir por dx e você vai ter a derivada dv dx na direção x, mas você quer numa direção genérica, né? Por isso que aparece esse produto escalar aqui. Então, não sei se eu estou respondendo muito, mas você vê, você tem razão que isso aqui independe de coordenada, assim. Você pode fazer, só tem que tomar um cuidado exatamente com esse dr, né? Você
dividir pelo dr vetor é uma coisa mal definida, né? Então tem que fazer essa passagem adicional, né? Às vezes, talvez só imaginar, talvez também o gradiente do V como sendo a direção, né? Escalar dele. Isso, E aí exato. você tem essa variação infinitesimal do V. Exato, isso. Pode pensar assim também. Tudo bem, obrigado, professor. Legal. Tem um... Pode falar, Paulo, pode falar primeiro. Tem um conceito muito interessante que eu acho que pode ajudar, que quando tem um conceito mais geral de diferencial exterior, que quando faz de uma escalar, você faz essa diferencial, que é um termo mais geral, ela cai num vetor. E isso se junta com gradiente. Se a gente tivesse um vetor e a gente aplicasse essa diferencial exterior, a gente ia cair no rotacional. E daí junta com o teorema de Stokes. Então, isso acho que pode ajudar ele. Pode ser um outro jeito de ver que é um pouco mais geral, assim, né? Mais independente de coordenadas, né? Legal. Mais algum comentário? Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor. Bom, a gente encontra que o rotacional é igual a zero, a gente sabe que o rotacional de um gradiente é zero, só que a gente meio que afirma categoricamente aí que a gente pode escrever como um gradiente. Aí o meu ponto, assim, óbvio que seria uma questão mais patológica, talvez muito para matemática, mas eu tenho certeza que eu posso escrever qualquer coisa como um gradiente, não poderia ter alguma coisa aí que não seria necessariamente um gradiente, que o rotacional seja zero? Olha, eu acho que tirando casos de alguma singularidade, que a função tem alguma singularidade em algum lugar, eu acho que sim. Eu acho que a resposta é que sempre dá. Se o rotacional de um vetor é zero, você pode escrever ele como gradiente, a não ser que tenha uma patologia e alguma singularidade. Mas acho que, caso contrário, isso acho que é bem geral. Acho que é geral. Porque... Pode falar. Não, você vê que o que acontece é que o V não é único, né? O V não está unicamente definido. Sim. Você tem, por exemplo, uma constante, né? Se for uma constante, ele sobe na derivada da mesma força. Então, mas eu acho que sempre dá para escrever assim, a menos de patologias. Professor, Diga. Eu já ouvi, assim, meio uma interpretação também meio por cima, né? Mas a ideia, eu acho que o gradiente, ele é ortogonal ao rotacional, né? De alguma forma, né? O gradiente de um vetor, você pega justamente a parte... agora eu esqueci direito dessa parte, mas deixa para lá. Mas é algo desse tipo, né? Quer dizer, tem essas... eu não me lembro agora de nenhum caso excepcional onde esse negócio fura, né? Mas é possível que tenha, mas é isso. Acho que o rotacional zero, em geral, se escreve como um gradiente e boa. A coisa toda é que isso não é único, né? Você sempre tem um gauge, né? Você tem uma escolha de zero, de coisa, tem coisas que você pode somar aí que não vão alterar a força. Não está certo, professor. É mais uma curiosidade mesmo, porque, no geral, os que a gente vê, a gente sabe que a gente consegue escrever como um gradiente, seria mais pensando numa questão matemática mesmo. Você não conseguiria, mas... Tá. Beleza. Obrigado. Nada. Legal. Então, eu quero falar, então, mais uma coisa aí. Então, isso aqui é meio que os resultados assim, gerais que você tem para uma partícula, né, para a dinâmica de uma partícula, em teoria. Eu queria simplificar um pouco mais ainda e falar um pouquinho sobre o movimento em uma dimensão. Então, agora é uma partícula em uma dimensão, que é um caso que a gente pode sempre resolver de alguma forma, e eu vou mostrar aqui como é que resolve, em princípio, e fazer um exemplo não trivial que é interessante para fechar essa parte. Então, vamos... deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu simplificar agora para movimento em uma dimensão. Então, é uma partícula em uma dimensão. Então, em uma dimensão, sempre existe um potencial. Tá? Então, sempre, novamente, a menos de casos muito estranhos, sempre existe
V de x. Né? Quem que é o V de x? O que a gente quer dizer com isso? Sempre é possível escrever a força, que agora passa a ser um escalar, como menos dV dx. Porque como isso só depende de uma variável, é só integrar. Né? Então, quem que é o V dado f? V de x é menos a integral de f de x dx. Então, eu vou particularizar para forças que só dependem da posição. Tá? Vou, por enquanto, esquecer um pouco atrito, velocidade, tempo, essas coisas. Vamos pensar numa partícula sujeita a forças que só dependem da coordenada. Então, essa integral aqui, em princípio, sempre dá para fazer, certo? Você tem aqui um ponto x0 arbitrário, você integra até x, então vai ter sempre uma indeterminação nesse potencial, que vai ser basicamente onde é que você vai colocar o zero da sua energia, certo? Mas sempre dá para determinar o potencial. Então, dado esse potencial, então escolhido um potencial, a gente vai ter sempre conservação de energia para uma partícula movendo em uma dimensão, se a força só depender da posição, obviamente. Então, isso aqui é sempre verdade. E a gente pode usar, então, essa expressão de conservação de energia para resolver um movimento. Então, como é que a gente integra a equação de movimento para achar a trajetória da partícula? Então, em vez de usar a segunda lei de Newton, né, a gente vai substituir isso aqui pela segunda lei de Newton, d2x dt2 igual a f. Então, qual que é o truque aqui? O truque é a gente, então, reescrever essa equação como... Então, quem quer ver? V é dx dt ao quadrado mais v de x. Vamos passar o v para o lado de lá. O m sobre 2 também, então vai ficar 2 sobre m e menos v de x. Vamos tirar a raiz quadrada. Então, vou apagar esse 2 aqui. Colocar a raiz quadrada. E eu vou integrar isso aqui. Isso aqui é uma função de x que eu tenho à direita e eu tenho um dx dt à esquerda. Então, a gente reescreve isso aqui dessa forma. Dx dividido por essa função de x é igual a dt. Então, eu isolo, eu separo variáveis, né? Coloco tudo que tem para x para um lado, tudo que tem t do outro lado, e agora eu integro isso aqui. Então, vamos integrar, por exemplo, de t igual a 0 até um t, vou colocar um t' aqui, até t, e aqui eu vou substituir também por x', a variável de integração, vou integrar de x0 até x. Tá? Então, em t igual a 0, a partícula está em x0, no instante t, ela vai estar em x. Então, a integral do lado direito é trivial, dá t, certo? E a integral do lado esquerdo é mais chata de fazer. Eu tenho que tentar resolver essa integral, mas é uma integral simples, é uma integral de uma dimensão. Eu posso, né, dependendo da forma do potencial, eu posso ser capaz de fazer essa integral explicitamente. E se eu conseguir resolver esse cara, eu vou ter do lado de cá uma função que depende de x e de x0, certo? E da energia também. E isso é igual a t. Se eu conseguir inverter essa função, isolar o x, eu posso tirar, então, x como função de x0 e de t, que vai ser a minha trajetória. Tá? Então, eu fico com uma solução... são dois problemas, né? Primeiro é resolver a integral, que eu tenho que ser capaz de fazer. Se eu resolver a integral, eu tenho uma solução implícita, eu tenho x em função de t, eu tenho t em função de x, na verdade, né? T é uma função de x, se eu inverter, eu tenho x em função de t. Tá? Mas, em princípio, é uma receita que vale para qualquer potencial em uma dimensão, em princípio, dá para fazer. Tá?
Eu vou fazer 2 exemplos rápidos aqui. Um é bem simples, que é o oscilador harmônico, que é um caso que dá para a gente resolver dessa maneira, e o outro é um oscilador não harmônico, que é bem interessante, tem uma solução analítica que dá para tirar, que tem uma interpretação bacana. Então, Então, exemplo 1 aqui, né? Exemplo, oscilador harmônico. A gente vai ver o oscilador harmônico várias vezes aqui durante o curso, que é um exemplo simples que dá para fazer, dá para resolver em tudo quanto esquema que a gente arrume aqui. Então, no oscilador harmônico, eu tenho a força menos Kx, o potencial é a integral disso, Kx2 sobre 2. Então, eu estou escolhendo o V igual a 0 para X igual a 0, tá? A minha escolha de zero de energia. E aquela integral que eu tenho que resolver, né, que vem da conservação de energia, ela vai ser essa daqui, né? De x0 até x, vamos puxar ela aqui em cima. Integral de dx', e aqui raiz de 2 sobre m, e menos v, kx'2 sobre 2. Então, como é que a gente resolve essa integral? É uma integral trigonométrica. Então, a primeira coisa, eu vou colocar esse e em evidência aqui no denominador. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2e sobre m. E o que sobra, então, é 1. Então, o e saiu. Menos k, x'2 sobre 2e. Isso aqui vai de x0 até x. Então, aqui a gente faz uma mudança de variáveis. Eu estou olhando minha cola aqui do lado para não me perder. Então, x', nós vamos substituir por raiz de 2e. Deixa eu fazer uma mudança aqui, que é mais fácil de a gente trabalhar. É conveniente, em vez de trabalhar com k, trabalhar com a frequência, né? A frequência é raiz de k sobre m. Então, deixa eu só lembrar aqui. É raiz de k sobre m. Então, o k, ele é m ômega 2. Então, eu vou substituir esse k aqui por m ômega 2 x2 sobre 2, porque aí a frequência já aparece explicitamente na solução, e eu vou substituir, então, esse cara aqui também. Então, esse k, eu vou substituir por m ômega 2. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vai ficar m ômega 2 x'2 sobre 2e. Então, minha mudança de variáveis vai ser a seguinte: x' vai ser raiz de 2e sobre m ômega 2, seno de θ. Então, o dx' é raiz de 2e sobre m ômega 2, cosseno de θ dθ. Então, vamos ver como é que vai ficar a integral. Então, quando x igual a x0, o θ vai ser um certo θ0. Quando o x' for igual a x, vai ter um certo θ aqui. Opa, apaguei sem querer a integral. Vou apagar tudo. Então, isso aqui vai de um certo θ0 até θ, certo? Vou colocar θ' aqui para ficar melhor. Então, θ0 é o valor de θ quando x igual a x0, e θ é o valor de θ', né, quando x igual a x, são os extremos. Então, olha só, eu tenho essa raiz que está aqui, eu vou jogar ela para cima como m sobre 2e, essa que já estava na integral. Eu tenho o dx', então aparece agora uma outra raiz, que é 2e sobre m ômega 2, cosseno de θ' dθ'.
E embaixo, o que fica? Fica a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Certo? A gente escolhe isso aqui para dar exatamente o seno ao quadrado lá. Então, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, sai da raiz como cosseno. Tá? Então, os cossenos cancelam. Essas raízes aqui, cancelo 2e, cancelo m, fica 1 sobre raiz de ômega 2, que é 1 sobre ômega, e fica a integral de dθ' entre θ e θ0. Então, está aqui. Então, passa o ômega para o lado de cá, vai ficar θ igual a θ0 mais ômega t. Certo? Essa daqui é a solução nas variáveis θ. Agora eu passo para a variável x. Quem que é o x? X é a raiz de 2e sobre m ômega 2, seno de θ, ou seja, seno de θ0 mais ômega t. Tá? Então, está aí a solução. A gente, em vez de resolver uma equação diferencial, que é a segunda lei de Newton, a gente resolve uma integral, que é aquela integral que vem da conservação de energia, e tira a solução também. Tá? Ok. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, tá, deixa eu fazer um segundo exemplo, que é interessante também. Aqui. Exemplo 2. Que é o seguinte, eu vou pegar um potencial anarmônico, eu já vou pegar direto o potencial, a gente pode calcular a força se quiser, que é dessa forma aqui, ó, menos x² sobre 4 mais x2 sobre 2. Então, quem que é esse potencial? Vamos fazer uma figurinha dele aqui. XV. Então, você vê, quando x igual a 0, ele vale 0. Ele para x grande, quem domina é o menos x², então ele vai para menos infinito dos dois lados. E ele tem a seguinte cara, ó, se a gente calcular, deixa eu fazer aqui embaixo já. Bom, eu vou desenhar, depois a gente vê que está ok. Ele tem essa cara aqui, ó. Ele é simétrico em relação a x, ele vale 0 em x igual a 0, ele tem pontos de máximo e mínimo aqui, então se eu calcular v' dv dx, menos x ao cubo mais x. Então, se eu igualar isso aqui a 0, a gente vê que os pontos de derivada a 0 são x igual a 0, que é o ponto de mínimo aqui no meio, e os pontos mais ou menos 1, que são esses dois pontos aqui. Então, o potencial tem essa cara. Quanto que ele vale quando x igual a 1 ou menos 1? Qual que é a altura desse potencial nesses pontos instáveis, né, os topos da barreira? É só colocar x igual a 1 aqui no v de x, dá menos 1/4 mais meio, que dá mais 1/4. Então, esse valor aqui, esse valor aqui é 1/4. Tá? Então, esse problema é um problema difícil, né? Se a gente substituir naquela integral do tempo, a gente não vai conseguir genericamente fazer esse cálculo, mas tem uma situação legal que dá para resolver, que é a seguinte. Então, eu vou, só para simplificar minhas contas, eu vou escolher a massa da partícula igual a 1/2, só para livrar umas constantes ali, e aquela integral, então, que a gente tem que calcular, essa daqui, né, de x0 até x, dx', raiz de 2 sobre m, então isso aqui vai dar 4, né? E menos v.
certo? Essa é a integral que a gente tem que fazer. Então, eu vou resolver essa integral para a seguinte situação. Eu vou colocar x0 igual a 0, então eu vou calcular uma trajetória que sai de x igual a 0 e que tem energia exatamente igual a 1/4, tá? Que é a energia do topo dessa barreira. Então, veja só o que a gente vai estar calculando aqui. Eu vou repetir, vou refazer aquela figura. XV. Então, eu tenho esse potencial. E eu vou desenhar aqui embaixo x ponto. Isso aqui nós vamos falar mais sobre isso. Isso aqui é o plano de fase, é a posição e a velocidade da partícula. Então, um ponto nesse espaço representa o estado da partícula, certo? O estado é dado pela posição e a sua velocidade. Então, o que a gente espera nesse espaço? Se eu tiver movimento muito próximo aqui da origem, né, energias pequenas aqui embaixo, eu vou ficar com um movimento oscilatório quase harmônico, né, entre essas duas paredes de potencial. Então, a minha trajetória deve ter uma cara desse tipo aqui. Eu fico rodando aqui no plano x ponto, oscilando de um lado para o outro. Conforme a energia vai aumentando, a amplitude do movimento vai aumentando, certo? Eu vou fazendo uma coisa assim. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular qual que é a trajetória que sai de x igual a 0, então sai daqui, e com a energia exatamente igual ao topo da barreira. Então, essa trajetória que vem daqui e vai vir para cá. Tá? Então, eu vou fazer essa conta, achar essa trajetória, e depois eu completo essa figura e mostro como é que ela fica com uma visão mais global. Então, vamos lá, vamos fazer nessas condições. Então, eu tenho t igual, então vamos subir lá. Então, x0 igual a 0, eu vou de 0 até x. E a minha integral. Então, olha só, eu estou escolhendo, eu vou colocar, eu vou fazer aqui em cima, x0 até x. Vou colocar esse n em evidência, do jeito que a gente fez antes. Então, sai uma raiz de 2e sobre m, que eu escrevo assim, m sobre 2e, jogo para cima, 1 menos v dividido por e. Então, como eu escolhi ele igual a 1/2 e e igual a 1/4, esse fator aqui vai dar 1. Certo? Eu tenho m igual a 1/2 e e igual a 1/4. Então, e igual a 1/4, esse fator dá 1. Então, esse fator some, eu fico só com a integral, então, de dx', e aqui fica a raiz 1 menos v sobre e. Então, quem que é o v? V é v sobre e, né? Vamos escrever aqui do lado primeiro. E é 1/4, então isso aqui fica 4 vezes o v. E o v era menos x² sobre 4. Então, fica menos x², o 4 cancela, mais x2 sobre 2. Então, fica 2x2 já multiplicando por 4. Então, 1 menos isso é isso aqui. Certo? Essa é a integral que a gente tem que fazer. Tá? Deixa eu copiá-la aqui melhor. Essa aqui é x'. Então, você vê uma integral complicada, mas com essas escolhas que a gente fez de valor de energia exatamente no topo da barreira, essa raiz quadrada que está aqui embaixo, ela simplifica. Então, veja que o que eu tenho lá embaixo, né? Eu tenho 1 mais x' menos 2x'². Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é 1 menos x' ao quadrado. Tá? Então, mata aquela raiz, e é por isso que a integral dá para fazer. Isso aqui vai ficar a integral de dx', 1 menos x'². Esse quadrado mata a raiz, e essa é a integral que aparece. Então, só para matar
fazer até o fim, faço uma substituição trigonométrica, eu vou chamar x' de tangente hiperbólica de u. Então, dx' é du sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de u. Tá? Essa é a derivada da tangente. E 1 menos x' ao quadrado é 1 menos tangente hiperbólica. Seno hiperbólico ao quadrado sobre cosseno hiperbólico ao quadrado. A gente tira o mínimo comum aqui, que vai ficar em cima vai ficar cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico, que é 1. Então, isso aqui fica 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de 1. Então, você vê que esse cara que está no denominador, então, quando a gente faz a mudança de variáveis, então, quando x é 0, u igual a 0. Quando x' igual a x, eu tenho um certo valor de u aqui em cima. Então, você vê, o dx' fica 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de u', du'. E aqui embaixo dá a mesma coisa. Dá 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de u'. Então, essas coisas cancelam, dá a integral de du', que é 1. Tá? Então, fica muito simples. T igual a u, e, portanto, x é tangente hiperbólica de u. Essa é a solução da trajetória. Tangente hiperbólica de t. Então, olha só o que quer dizer essa solução. Né? X é tangente hiperbólica de t. Vamos fazer essa figura, vamos desenhar essa trajetória. Então, em t igual a 0, a gente está em 0. A tangente hiperbólica converge para 1, quando t vai para infinito. Então, tem 1 aqui, e a trajetória faz isso. Ó. Então, quanto tempo a gente demora para chegar no ponto 1? A gente demora um tempo infinito. Então, essa trajetória que começou aqui, ela vai chegar no ponto de equilíbrio 1, então ela vai atingir, a gente começou bem aqui no meio, ela vai atingir o topo da barreira, mas ela demora um tempo infinito para fazer isso. E por que ela demora um tempo infinito? Porque o ponto 1 é um ponto de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio instável. Ela não pode chegar em 1, porque se ela chegar em 1, quer dizer que ela pode sair de 1, né? A gente reverte o tempo, ela escapa de 1. E mais 1 é um ponto de equilíbrio. Você coloca ela lá, ela fica lá. É um ponto instável. Então, ela chega, mas ela demora um tempo infinito para chegar. Tá? Então, essas trajetórias que estão aqui bem no topo da barreira, elas são trajetórias especiais, né? Elas demoram um tempo infinito para atingir os pontos de equilíbrio. Mesma coisa se você começar com um momento negativo, ela vai para o outro ponto de equilíbrio em -1, né? E essas trajetórias são chamadas de separatrizes. Você vê que qualquer outra trajetória com energia acima da barreira, ela não tem mais limite, né? Ela não tem mais pontos de retorno. Ela escapa, ela vai fazer uma coisa que vai... como é que é? Ela vai fazer algo assim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Ela vai escapar o infinito. Então, se você está naquele miolinho, você está ainda limitado, mas se você está com uma energia mais alta, você está escapando para o infinito. E se você tiver uma condição inicial para cá, você também não está limitado, né? Você chega, bate no potencial e escapa de novo. São trajetórias desse tipo aqui. Você vem do infinito, bate num potencial e vai para lá. Mesma coisa aqui. Como é que é? Aqui assim. Isso aqui é para cá. Tá, então, isso é um exemplo interessante, é um caso assim, bem particular, mas sempre que você tem um potencial que tem um topo de barreira, você tem um potencial, um ponto de equilíbrio instável, se você quiser atingir esse ponto de equilíbrio com uma trajetória,
você vai demorar um tempo infinito para fazer isso. Tá? E esse aqui é um caso que dá para calcular explicitamente, né? A gente vê que, então, de fato, você tem uma tangente hiperbólica como solução. Se você continuar isso aqui para tempo negativo, ela vai lá para o outro ponto de equilíbrio no -1. Tudo bem? Deu para entender? Não sei se foi, acabei fazendo a conta muito rápido. Professor, diga. Quando você estava fazendo as contas, eu até fiquei com dúvida, né? Quando você colocou aquela raiz, eu já estava pensando, nossa, deveria colocar um módulo ali, né? Para tirar quando... Tá. Aí, quando você mostrou, aí fez sentido. Isso. Esse foi um comentário interessante, né? Você vê que nesse método de cálculo aqui, a gente tem um sinal sempre, né? Quando eu tiro essa raiz quadrada aqui, eu tenho um sinal, né? A velocidade, porque a energia depende da velocidade ao quadrado, né? Então, quando a gente isola a velocidade, sempre tem um sinal que fica aí. Então, esse sinal a gente tem que ajustar na solução, dependendo da condição inicial, né? Da trajetória que a gente quer. Né? Só dar energia, que nem eu dei aqui, que E igual a 1/4, isso não fixa totalmente a velocidade, né? Fixa só o módulo da velocidade. Então, essa solução que eu fiz aqui, se eu tivesse escolhido o sinal negativo, né, pegar a trajetória que vai ao contrário, eu teria T igual a -1. Né? Então, eu pegaria a solução menos tangente hiperbólica, que é a que vai para o outro lado. Então, tem um sinal aí da velocidade que a gente tem que ajustar, dependendo da condição inicial, né, da trajetória que a gente quer calcular. Ah, beleza. Então, a solução geral seria colocar um módulo ali mesmo, né? Eu acho que não é colocar um módulo, mas é você escolher o sinal dependendo da direção da velocidade que você quer. Se você quer a solução que tem essa energia e parte com velocidade positiva, você faz isso. Isso que está aqui. Se você quer a solução que tem energia aí, mas cuja velocidade inicial é negativa, aí você põe um menos na frente dessa integral. Você vê que, no fundo, o mais ou menos aqui é trocar t por -t, né? Então, ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Então, é mais um ajuste que você faz ali na solução final depois. Entendi. Professor, é importante porque, nesse caso, a gente teria duas condições iniciais, né? A posição inicial, a velocidade inicial, e a gente trocou a nossa velocidade inicial por energia. Exato. Então, a gente perde a informação desse sinal que vocês estão comentando. Exatamente. Então, você tem que decidir depois qual que é o sinal que você quer para a velocidade, se você quer a sua trajetória indo para frente ou indo para trás. Exatamente. E aí você pode ajustar isso na solução final. Mas é isso, você perde a informação que você está trocando E por V ao quadrado. Então, é exatamente isso. Professor, surgiu mais uma dúvida ali no desenho do espaço de fase. Tá. A última trajetória, que é uma elipse aí, ela é de qual solução? Então aqui você vê, quando você está com energia pequenininha, você tem tipo um oscilador harmônico, né? O cara oscilando ali perto do fundo do poço. Conforme você aumenta a energia, essas curvas aqui, elas deixam de ser elipses, né? São curvas fechadas, mas mais complicadas. Essa última que eu desenhei é a curva que liga o topo de um poço ao topo do outro. Ou, se você quiser, é assim, você começa em x igual a 0, com energia 1/4 e velocidade positiva, então você está fazendo esse pedaço do caminho aqui. Você está indo para o topo da direita. Se você começa com velocidade negativa, você está indo para trás. Você começa em x igual a 0, mas você está aqui embaixo. Ó. X igual a 0, mas a velocidade é negativa. Aí você vai para cá. Vai para o poço da esquerda. Ou, se você quiser, você começa no topo no ponto instável em -1, dá um pequeno cutucão na partícula, aí ela sai daqui e vai lá para o outro lado. É que nem um pêndulo, né? É que nem um pêndulo que você coloca na posição vertical, ele sai daqui, dá toda a volta e volta para lá.
Então, esse período do pêndulo para sair do equilíbrio instável e voltar para o equilíbrio instável é uma trajetória dessas. Ela tem período infinito também. Tá, entendi. E daí a solução já fora dessa região ali que é meio que a gente poderia aproximar, então, dentro ali do poço como se fosse o x², né? Isso, exato. Pelo menos Aí, no comecinho, isso. Tá, então daí fora disso já começa a solução da tangente hiperbólica, então, tá. A tangente hiperbólica ela só é a solução de verdade para essa trajetória que tem a energia do topo da barreira. Porque é só para essa energia que completa o quadrado, que sai tudo. Então, antes, para a energia mais baixa, a solução é fechada, mas com um período finito, e esse período vai aumentando conforme a gente se aproxima da energia 1/4. Tá bom, obrigado, professor. Ok. Então, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar ainda na aula de hoje, a gente tem mais uma meia horinha ainda, que é sobre sistemas de muitas partículas. Então, eu queria só fazer o análogo dos teoremas de conservação de momento linear, angular e energia para sistemas de muitas partículas, aí que fecha essa parte formal, e na aula que vem eu queria fazer o problema de Kepler, vocês já viram também, mas para a gente lembrar como que resolve. Então, vamos mudar um pouco de tópico. Então a gente viu o sistema, a gente viu dinâmica de uma partícula em 3D, aqueles teoremas de conservação, caso particular de movimento em uma dimensão. Então, vamos ver agora o que muda quando a gente considera um sistema de muitas partículas. Então, agora, quando a gente tem uma partícula só, as forças que agem sobre essa partícula são necessariamente forças externas, porque não tem outra partícula com quem ela interage. Quando a gente tem várias partículas, aí a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Tá? Então, eu tenho aqui partículas que eu vou enumerar de 1 até N, e a força que age sobre a partícula I, eu vou chamar de Fi, eu vou separar em duas quantidades. Primeiro é a força que a partícula J faz sobre a partícula I, e eu vou somar isso aqui sobre todo J diferente de I, certo? Por exemplo, uma força gravitacional, uma coisa desse tipo. E eu posso, além disso, ter forças externas. Tá? Então, tipo, sei lá, um campo externo que está agindo sobre essas partículas. E essas forças, então, de uma partícula sobre a outra, é que vão estar sujeitas à terceira lei de Newton, tá? A ação e reação. Então, a ação e reação, eu vou enunciar, vou voltar, então, nesse ponto, e a gente vai enunciar essa lei de ação e reação em o que a gente chama de forma fraca e forma forte. Então, ação e reação fraca quer dizer o seguinte, que a força que a partícula J faz na I é menos a força que a partícula I faz na J. Eu vou fazer uma figurinha já. Ação e reação forte quer dizer o seguinte, que, além disso, além de uma ser menos a outra, a força F e J e FJI são paralelas a RI menos RJ. Então, o que isso quer dizer? No primeiro caso, eu tenho o seguinte, eu tenho a partícula I aqui, a partícula J aqui, a força que uma faz na outra
Então, imagina que a força que a J faz na I é essa daqui. Então, a força que a I faz na J tem que ser menos essa. Menos FJI é FJ. Certo? Então, uma é menos a outra. Na forma forte, além de elas terem uma menos a outra, elas têm que estar na direção que une as partículas. J. Então, aqui eu devo ter FJI, FJ. Tá? Então, essa é a diferença de fraca e forte. A maioria das forças que a gente encontra em mecânica são dessa forma forte, né? Em geral, estão na direção das partículas, mas, sei lá, às vezes forças magnéticas, né, não fazem isso, tem um comportamento um pouco diferente. Então, muito bem. Então, o que a gente pode dizer sobre as leis de conservação de momento linear e momento angular para um sistema de partículas? Então, deixa eu trocar aqui a cor. Então, vamos ver primeiro o momento linear. Então, eu vou novamente escrever aqui a equação de segunda lei de Newton para a partícula I. Então, vou escrever... Deixa eu só mudar um pouquinho as coisas aqui de lugar, senão fica ruim de eu enxergar. Eu vou escrever a segunda lei de Newton assim. Então, massa vezes aceleração, a partícula I, igual a força que age nela. Então, é força, a soma sobre todo J diferente de I, que a J faz na I, mais as forças externas sobre a partícula I. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essa equação sobre todo I. Tá? Então, a gente vai definir primeiro o centro de massa, vetor centro de massa do sistema. Então, R é o valor médio da posição com o peso das massas. Então, é MI/LI dividido pela massa total, que é a soma dos MIs. Então, você vê, se eu somar essa equação de Newton sobre todo I, dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, soma, deixa eu botar o DDT primeiro na frente, então D2 DT2, vou passar o M para dentro, e a soma também. Certo? Então, a massa é constante, põe para dentro da derivada, somo sobre todo I, do lado esquerdo, faça a mesma coisa do lado direito. Então, soma sobre todo I, soma sobre todo J diferente de I, FJI, mais FEI, soma sobre todo I. Então, o que acontece aqui é o seguinte, essa soma das forças internas, FJI, dá zero, né? Essa soma aqui dá sempre zero, por causa da lei de ação e reação, e a gente só precisa evocar essa lei na forma fraca, né? Então, como é que a gente vê que isso aqui dá zero? Se você pegar... então, você vê que essa soma é sobre todos os pares de partículas, né? Para cada I, eu somo sobre todo J diferente de I. Aí eu mudo I, somo de novo. Então, todos os pares de forças estão sendo somados. Então, se eu pegar, por exemplo, a partícula K e a partícula L, elas contribuem nessa força com FKL mais FLK. A força que uma K faz na L, mais a força que a L faz na K. Como uma é menos a outra, isso aqui dá zero. Então, cada par de forças se cancela e esse cara todo se anula. Essa soma aqui que sobrou é a força externa total sobre o sistema de partículas. Vou chamar de FE
sem o índice I, é a soma já de todo mundo. E o que ficou aqui no meio, né, você vê essa soma de MI, RI, que está dentro da derivada, se eu olhar para a definição do centro de massa, ela é Emão vezes R. Então, isso aqui é Emão vezes R. Então, a gente tem esse resultado que D2 dt2 de MR é a força externa total sobre o sistema. Então, se a força externa total é zero, a derivada segunda é zero. E, portanto, a derivada primeira é conservada. Tá? Então, se a soma das forças externas totais for nula, então, o momento total, que eu vou chamar, então, de M dr dt, o M Vzão, é conservado, é constante. A derivada disso é nula, então o momento total é constante. Tá? Notem que M dr dt, né, pela definição aqui de R, M dr dt, se você passar o M para o outro lado e derivar em relação ao tempo, é a soma de MI, RI, ponto. Então, você está pegando um momento linear de cada partícula, somando tudo isso. Isso é a mesma coisa que Emão dr dt, então, que é MV, então é o momento total do sistema. Então, o análogo da conservação de momento para uma partícula vale também para um sistema, mas quem é conservado é o momento do centro de massa, certo? É o momento total, MV é constante, se a soma das forças externas forem nulas. Para o momento angular, só para a gente fechar essa parte, é parecido. Eu vou falar sobre energia também, eu vou falar aula que vem, para não ficar muito cansativo, mas se só fechar aqui para o momento angular. Então, para o momento angular, então a gente também vai definir o momento angular total do sistema como a soma dos momentos angulares de cada partícula. RI vetor PI, certo? Que é MI VI. E vamos deduzir a lei de conservação desse cara, é a mesma coisa, mas só que agora a gente vai precisar da terceira lei na forma forte. Então, vamos calcular, então, dE de dt e ver o que dá. Então, novamente, eu vou derivar em relação ao tempo, vai ficar R ponto vetor PI. R ponto é velocidade, que está na mesma direção de P, que é mv, e esse produto vetorial primeiro dá zero. Então, derivar o R não adianta, porque é paralelo ao T. Então, eu só derivo o P. E esse dPi dt é a força, então, que eu substituo. Então, vamos fazer agora com cuidado. Então, eu tenho a soma em I, de 1 até N, RI vetor força. Então, quem que é a força na partícula I? É a soma de J diferente de I, a força que a J faz na I, mais a força externa sobre a partícula I. Força externa na partícula I. Certo? Então, tem essas duas componentes, como eu tinha também no momento linear. Então, vamos lá. Vamos separar esses dois termos. Então, a primeira soma sobre I, soma sobre J diferente de I, RI, vetor FJI. Então, a parte das forças internas. A parte das forças externas, soma em I, RI, vetor F externo I. Então, muito bem. Esse cara aqui eu vou chamar do torque total das forças externas. Então, é o torque em cima de cada partícula, devido às forças externas, soma sobre todo mundo. Isso aqui vai ser o torque externo total.
E esse cara que sobrou aqui, como é que ele funciona? Então, vamos ver se ele de fato dá zero. Então, eu vou pegar, novamente, dessa soma sobre todos os pares de partículas, eu vou pegar um par em particular, o par K e L, a partícula K e a partícula L. Então, como é que eles ficam? Então, eu pego o par KL. Eu tenho RK vetor F L em K. Então, a partícula K, a força KL faz na K, e eu tenho outro termo que é RL vetor a força que a K faz na L. Então, esse é o parzinho, né, de interação K e L. Eu vou ter que somar isso para todo o par. Então, FKL é menos FLK. Então, eu posso trocar o sinal do segundo F. E como vai ficar o mesmo F, eu vou colocar ele aqui em evidência. Então, o primeiro ficou RK, o segundo, como trocou de sinal, ficou menos RL. Então, agora, para que esse cara seja zero, eu tenho que invocar a terceira lei na forma forte, que a força entre as partículas é paralela à direção que une essas partículas. E aí, esse produto vetorial é zero. Tá? Então, isso aqui é zero na forma forte da terceira lei. Então, se as forças forem tais que a terceira lei é satisfeita nessa forma mais forte, que não está clara, né, no enunciado da terceira lei de Newton, só diz que ação e reação é de mesma intensidade em direções opostas, né? Então, isso seria o equivalente dessa... A gente poderia pensar que isso aqui está na regra, né? Então, em direções opostas, e intensidades, mesma intensidade, direção oposta, mas para conservar o momento angular tem que estar na direção que une as partículas. Então, nesse caso, isso aqui é zero, aquele termo, então, é zero, 2A2. Então, se terceira lei forte for satisfeita. E aí a gente fica com essa relação que dL dt é torque externo total. Se o torque externo total for zero, o momento angular total é conservado. Então, se o torque externo total sobre o sistema for nulo, L total é conservado durante o movimento. Tá? Então, é o equivalente às leis de conservação para uma partícula, elas existem também para um sistema de partículas nessas condições. Certo? Vocês têm alguma pergunta aqui? Eu vou pegar mais 5 minutinhos de vocês, vou falar um pouquinho sobre conservação de energia, a gente fecha isso aqui, eu acho que é melhor, só é rapidinho, porque é um resultado um pouco mais difícil, mas tem uma coisa simples que dá para falar, então a gente já fecha esse bloco. Algum comentário aqui, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Está tranquilo? Está tudo ok? Aqui tranquilo, professor. Pode continuar. Legal, então. Então, vamos só fechar, então, falar um pouco, então, de conservação de energia. Então, aqui é um assunto bem mais complicado, né? Porque aquela condição que a gente deduziu, né, de que se o rotacional de F for zero, existe um gradiente, você pode escrever como F menos o gradiente de um V. Aqui é complicado porque são várias partículas, são várias forças, e qual que é a condição que você tem que impor não é tão óbvio. No livro do Merriam, do Simon, no livro do Simon de mecânica, ele tem uma discussão interessante sobre isso. Aqui eu vou fazer um caso mais simples, que é um que aparece em algumas vezes, que é o seguinte: como que eu posso falar de conservação de energia? Eu vou fazer a seguinte hipótese, né? Se existir uma função potencial V
que depende das coordenadas de todas as partículas, tal que a força total sobre a partícula I, interna, externa, a força total, Fi, a força sobre a partícula I, possa ser escrita como menos o gradiente I dessa função. O que quer dizer isso aqui? É o gradiente em relação à coordenada RI, a sua coordenada. É que a gente escreve abusando um pouco da notação, dessa forma aqui, ó, dV/dRI. Mas deixa eu escrever direito, senão não vai dar nem para entender. Isso aqui quer dizer o seguinte. Isso aqui é um vetor menos dV dxi, dV dy, dV dzi. Então, se existir uma função tal que todas as forças do sistema possam ser obtidas pelo gradiente na coordenada correspondente dessa função, então a energia total é conservada como sendo energia cinética mais energia potencial. Tá? Então, se você achar essa função, não estou dizendo se as condições para existir ou não, então essa quantidade, MI RI ponto ao quadrado sobre 2 mais V, ela é conservada. Tá? E a prova, deixa eu me lembrar aqui como que a gente faz a prova. A prova é a seguinte, é bem simples. Então, a prova, deixa eu trocar de cor de caneta. Prova. Então, a gente vai para a equação de Newton, então, para a partícula I, massa vezes aceleração igual a força, certo? Então, vamos escrever primeiro isso aqui na forma vetorial, igual a força na partícula I, e eu vou agora reescrever isso aqui para uma componente, tá? Então, primeiro, então vamos fazer os passos aqui. Primeiro eu vou escrever isso aqui em função da velocidade, mdv/dt igual a Fi, e agora eu vou pegar uma componente dessa equação, mi dvi k, então k é xyz, tá? É a componente xyz da velocidade da partícula I, igual a Fi k, certo? Quem que é o Fi k? Então, eu estou supondo que existe a minha função potencial, então, na componente k é menos dv de xi k. Então, xi k, novamente, é a partícula I, componente k, né? K é xyz e I mede as partículas. Então, a gente faz o mesmo truque, multiplica por V e K dos dois lados. Aqui e aqui. X e K. Identifique isso aqui como uma derivada de M VIK ao quadrado sobre 2, certo? Regra da cadeia. Se você derivar, cai um 2mv, dv/dt, dá o que está lá na esquerda. E do lado de cá, esse V e K, eu vou escrever, então, como menos dv dx e k. Quem que é o V e K? É dx e k dt. Certo? A derivada em relação ao tempo e à velocidade. E agora eu vou somar esse cara sobre todas as partículas I e sobre K, sobre x, y e z. Tá? Então, quando eu fizer essa soma do lado esquerdo, a soma sobre K, então, se eu somar sobre K primeiro, vai dar m vix ao quadrado, mais vy ao quadrado, mais vz ao quadrado. Já vou responder a pergunta do Jalon daqui a pouquinho, que vai ser a energia cinética da partícula. Então, se eu somar sobre K, esse cara aqui,
Isso vai dar a energia cinética da partícula aí. Certo? Vx ao quadrado, Vx ao quadrado, Vz ao quadrado, é o VI ao quadrado. Se eu somo agora sobre I, dá a energia cinética total. Tá? MV ao quadrado sobre 2. O que acontece do lado direito? Então, do lado direito, imagina que eu vou calcular quem que é dV/dt. Quem que é a derivada total da função potencial em relação ao tempo? Ora, o V depende de R, né, depende de x1, y1, z1, x2, y2, z2. Né, depende das coordenadas de todas as partículas. Então, eu faço dV dx e k, dx e k dt, somo sobre todo I e sobre k. I vai de 1 até N, k vai de 1 até 3, que é o x, y, z. Tá? Regra da cadeia de novo. Então, você vê que aquele lado direito, com a derivada total dx dt, porque x é uma função do tempo só, né? Então, o dx dt é a mesma coisa que o del x del t ali. Então, somando sobre I e K dos dois lados, eu vou ter aqui ddt de soma em I de 1 até N, mvi ao quadrado sobre 2. Então, a soma sobre K eu já fiz, vou deixar nesse formato soma sobre as partículas. E do lado direito, eu tenho menos a derivada total do potencial em relação ao tempo, menos dV/dt. Então, passa tudo para o mesmo lado, eu tenho que ddt da energia cinética total mais a energia potencial é zero, e, portanto, essa quantidade que está aí entre parênteses é constante. Tá, então, se houver uma função potencial tal que eu possa derivar todas as forças a partir dela, então, ela é, de fato, a energia potencial do sistema e a energia total se conserva. A questão toda é saber em que condições que você vai conseguir encontrar essa função. Isso que é a parte complicada, né? Quando que existe esse V, dados os Fs. Então, nós vamos fazer segunda-feira eu vou resolver o problema de duas partículas, o problema de Kepler, e a gente vai ver que para esse caso existe uma função potencial, que só vai depender, na verdade, do módulo de R1 menos R2, que funciona para dar força na partícula 1 e a força na partícula 2 também, e a gente vai ter energia total conservada. Tudo bem? Então, para um sistema de muitas partículas, a gente tem conservação do momento angular do centro de massa se as forças externas totais forem nulas. A gente tem conservação do momento angular se o torque total externo for nulo. E a gente tem conservação de energia se a gente conseguir determinar uma função potencial a partir da qual todas as forças podem ser obtidas. Perguntas, comentários? Professor, diga. Imagino que uma situação que possa ocorrer, né? Então, se essas forças forem todas derivadas de uma mesma origem, né? Então, por exemplo, um campo elétrico que permeia o espaço, e daí você tem partículas em posições diferentes, que pelas posições serem diferentes, sofrem forças diferentes. Mas, assim, se tivesse duas, não sei se... então, quer dizer, você tem que ser a mesma origem, né? Talvez. Mas também acho que você pode incluir aí também as forças de interação entre as partículas. Então, no Simon, ele tem uma discussão que eu não me lembro os detalhes agora, mas eu acho que um caso que isso existe é quando você tem várias partículas, por exemplo, num campo central. Imagina que você tem um átomo, né? Tratando classicamente, né? Você tem cada elétron do átomo sentindo o núcleo, então tem uma força atrativa com o núcleo central, e você tem ainda a interação repulsiva entre os elétrons, que na direção das partículas. Eu acho que, nesse caso, é um caso que existe um potencial. Então, você tem essa origem comum, essa força externa, que seria a interação com o núcleo,
e a interação entre as partículas satisfazendo a forma forte. Eu acho que, nesse caso, dá para mostrar que existe o potencial. Mas eu acho que esse problema não tem uma solução geral. Eu não acho que existam condições gerais que garantam a existência do V. Assim, mas é interessante. Eu acho que quando tem duas partículas, né, interagindo, também pode ser que seja uma situação que ninguém tem como isso, exato. Em particular, ali duas partículas com interação 1 sobre R, né, ou força 1 sobre R2, a gente vai ver que dá, né, que é o caso do Kepler, dá para fazer, vai ter o potencial, tudo direitinho. Beleza, obrigado. Nada. Então, tá bom, gente. A aula acabou ficando um pouco densa. São coisas assim que eu tenho certeza que vocês já viram de alguma forma, mas é bom a gente rever, porque tem vários detalhes que a gente vai esquecendo. Então, a semana que vem a gente faz esse exemplo do problema de Kepler, que é legal a gente ver com certo detalhe, que a gente vai usar depois, e aí a gente começa a entrar, então, nas formulações de Lagrange, que tem várias coisas legais para comentar também.